Pastor Vitor Azevedo, durante uma de suas pregações, traz uma nova exposição bíblica. Você viu isso? Cola aí que eu te mostro. Bora! Bora! E aí galera, beleza? Thiago Alves aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Caso você ainda não seja inscrito aqui no De Tal Maneira, eu convido você a inscrever-se, acionar também as notificações e vir comigo em todos os conteúdos. Já é inscrito meu, muito obrigado, que Deus abençoe imensamente a você e a toda a sua família. Uhul! Pois bem, galera, eu quero iniciar esse vídeo dizendo duas coisas. A primeira, não tenho absolutamente nada contra a vida, contra a pessoa do Vitor Azevedo. Espero que Deus o abençoe imensamente, a ele, a sua família, aos seus projetos, aos seus sonhos. Meu problema aqui não é com pessoas, porque muitas vezes eu faço aqui algumas análises, algumas críticas, e as pessoas pensam que eu estou me levantando contra a vida daquele que estou citando. Não é o caso do Vitor Azevedo e de nenhuma das outras pessoas citadas nos vídeos deste canal. Não. Segundo ponto, não tenho nada contra o coaching, ok? E vou explicar mais à frente por que dessa palavra. Pois bem, infelizmente nós vivemos uma geração de, entre aspas, cristãos que vive um emocionalismo misturados com determinismo, com um pouco de humanismo, antropocentrismo e outros ismos por aí. É verdade. A consequência disso é que existem novas revelações, por assim dizer, de um evangelho que já está revelado no Cristo, mas que as pessoas precisam de novidades para poder manter aceso o seu emocional, que eles chamam de fé. O Sr. Vitor Azevedo, conhecidamente, é um pastor que é muito querido principalmente pelas novas gerações, porque gostam do seu discurso mais despojado, do seu visual mais juvenil, da sua forma de falar mais próxima daqueles que os ouvem, enfim. Acho que ele é bem inteligente nessa estratégia de abordagem, porque o seu público realmente o idolatra, o vê como um grande pensador. E as pregações do nosso querido Vitor Azevedo são recheadas de frases de efeito, efeitos de câmeras, posicionadas e tal, aquele som ambiente que deixa a pessoa no clima, e também de novas revelações do evangelho. Sempre interpretações radicais, cheias de emocional, cheias de punchlines e tal, parece até um roteiro de filme no qual do nada acontece uma coisa incrível e faz com que a pessoa se emocione. Assim são as pregações não só do Vitor Azevedo, mas da nova geração de pregadores que usam uma técnica chamada coaching. Para você que não sabe, o coaching é nada mais, nada menos do que um palestrante motivacional. Como eu disse no início do vídeo, não tenho absolutamente nada contra o coaching. Acho que todo tipo de profissão deve ser respeitada. Aliás, eu admiro as pessoas que têm capacidade de palestrar e motivar outras pessoas. O problema é quando esse discurso do coaching, ele invade as instituições religiosas, ou como você queira chamar, as igrejas, e faz com que os discursos do evangelho, que deveriam ser de arrependimento, de coração quebrantado, de amor, de graça, passam a ser de você vai vencer, você vai conseguir, você é precioso, você é o centro de Jesus. E aí é que está o perigo, é aí que surgem as heresias, é aí que surge o antropocentrismo, que é quando o homem está no centro. Nós sabemos que no Evangelho quem está no centro é o próprio Deus, é o próprio Cristo. O homem está à margem, ele é enxertado em Deus através de Jesus. E recentemente o Sr. Vitor Azevedo fez algumas declarações um tanto quanto polêmicas em meio ao seu discurso, e eu quero trocar uma ideia com você a respeito disso. Mas antes eu quero deixar claro o seguinte ponto: Deus é Espírito. O ensinamento de que Deus é Espírito é encontrado, por exemplo, em João 4:24, que diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus disse isso a uma mulher que pensava que o local físico era importante a uma adoração apropriada de Deus. O fato de que Deus é Espírito significa que o Senhor não tem corpo humano. O seu Filho veio ao mundo em forma humana, como diz lá em João 1:1. Mas Deus não o fez, não na concepção natural, como o homem se reproduz.
Jesus é singular como Emanuel, ou Deus conosco, que é citado em Mateus 1:23. Em Números 23:19 enfatiza a santidade de Deus em relação à malignidade humana, onde diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, a sua natureza não é igual à da sua criatura. Alguns questionam porque na Bíblia às vezes fala de Deus como se tivesse um corpo. Por exemplo, Isaías 59:1 menciona a mão e o ouvido de Deus. Lá em 2 Crônicas 16:9 fala dos olhos de Deus. Lá em Mateus 4:4 coloca palavras na boca de Deus. Em Deuteronômio 33:27, Deus tem, entre aspas, braços. Todos esses versos que citei aqui servem apenas para ajudar o ser humano a entender, na sua realidade, a dimensão, o poder e a graça de Deus. Mas isso não necessariamente quer dizer que Deus realmente tenha esses membros. Afinal, ele é espírito. Colossenses 1:15 chama Deus de Deus invisível. 1 Timóteo 1,17 louva a Deus dizendo: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Salmo 84, verso 2 declara: o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Então, estar vivo não necessariamente diz vivo em matéria física, carne. Se nós pensarmos que Deus é um Deus infinito, ele não poderia ter um corpo limitado físico. Além disso, se Deus fosse limitado a um corpo físico, ele não poderia ser onipresente, como ele estaria em todos os lugares ao mesmo tempo, tendo uma matéria física, não é mesmo? Deus não está limitado às restrições dimensionais, assim como nós estamos. Ele pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Deus é a primeira causa incriada, que é o poder por trás de todos os outros seres. Ou seja, ele não foi criado, ele é criador. E ele não pode ser criatura, afinal de contas, todo o poder emana dele. Lembrando mais uma vez que em João 4:24, Jesus faz a ligação entre Deus, sendo espírito, e adorá-lo em espírito e em verdade. A ideia é que, já que Deus é espírito, as pessoas devem adorá-lo corretamente, que é em verdade e em espírito, com a sua alma e o seu coração, em vez de confiar em tradições, rituais e locais físicos. Isso posto, meu querido, vamos lá ouvir o trecho onde fala o nosso querido amado Vitor Azevedo a respeito de Deus. Se liga no que ele falou, foi. E essa semente é a semente de Deus que João vai dizer para nós lá em 1 João capítulo 4. Nós fomos gerados de Deus, e esse ser gerado é literalmente receber o sêmen de Deus. Gente, o evangélico é tão moralista, ele tem tanto esse negócio moral, sexual, impregnado nele, ele tem tanto medo de sexualidade. Por causa disso, a gente perde a beleza de um texto desse, que fala: aquele que nasce de Deus não vive pecando, não porque se esforça, não porque é bom, não porque é muito esforçado, mas porque a divina semente, que significa esperma, a natureza de Deus permanece nele. É doido? Se a gente ouvir alguém falar assim, ó, você, como filho de Deus, você tem que fugir do pecado, você tem que lutar contra o pecado, você tem que se esforçar contra ele. A gente fala isso. Aí isso não escandaliza a gente, não. Não tem nada a ver com o que o Evangelho diz. Pois bem, eu sinceramente não quero repetir as palavras usadas pelo Vitor, mas associando Deus com a concepção natural do homem, dizendo que a semente de Deus é algo tão humano e orgânico como o sêmen, nós vemos que realmente o nosso querido Vitor Azevedo, ele está não só cometendo uma grande falha teológica, bíblica, escriturística, como também flertando com uma coisa chamada blasfêmia. Diante de tudo isso, eu convido você a analisar o discurso, não só do nosso Vitor Azevedo, mas de todo e qualquer pregador moderno que usa a técnica do coaching, que usa o emocionalismo, que usa as novas revelações e que fogem do âmago do evangelho. O Vitor, ele não é o único na fila do pão. Nós vemos outros pregadores, como Dave Leonardo, por exemplo, que não só comercializa a fé através dos seus eventos apoteóticos que cobra ingresso e tudo mais, que é característica de uma palestra coaching, né? Como eu disse, não tenho problema nenhum com a técnica do coaching, desde que isso não seja associado ao evangelho. Então, meu irmão, analise aí. Realmente é esse o evangelho que o Cristo deixou para nós nos escritos bíblicos? Realmente nós devemos associar a matéria orgânica, humana, ao Deus Criador, que é espírito, que é imortal, que é intangível?
Realmente nós devemos ter esse nível de desrespeito com as Escrituras? Será que isso é intimidade com Deus? Será que isso é intimidade com as Escrituras? Ou é simplesmente uma meninice, uma falta de conhecimento? Eu deixo a você essa análise. O que eu posso dizer a você sobre a minha visão a respeito desse assunto é que, se não está revelado em Jesus, se não está revelado nos Evangelhos, eu não vou propagar uma ideia que saiu da minha cabeça. Deixa aqui embaixo a sua opinião a respeito dessa fala do pastor e também o que você pensa a respeito de Deus ser Espírito e como que é essa adoração em Espírito e em verdade. Vamos trocar uma ideia, vamos crescer em graça e conhecimento juntos? Lembrando, se você discorda da opinião do seu irmão, seja respeitoso, ataque apenas o argumento e não a pessoa, beleza? E para você que assistiu até aqui, eu peço que deixe aqui embaixo a frase em Espírito e em verdade. Um grande abraço, fica na paz, até o próximo vídeo. Valeu!